Oi, pessoal. Vamos continuar então aí falando das riquezas do nosso país, né? As riquezas culturais do Brasil. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre os patrimônios materiais e eu mostrei para vocês alguns aí desses patrimônios, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os patrimônios imateriais. Então, vamos entender primeiramente o que é patrimônio imaterial. Essa parte está na apostila de vocês na página 18. Então fala assim, ó, que os patrimônios imateriais são ligados a expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração a geração. O toque do sino é um exemplo disso, assim como o modo artesanal de fazer o queijo de Minas Gerais. O queijo de Minas artesanal é uma iguaria, não apenas mineira, tem a ver com a identidade cultural brasileira, assim como o churrasco, o acarajé e a feijoada, ok? São elementos, são criações, são expressões que nós só encontramos no Brasil. Então, pode ser que eu vá realmente para os Estados Unidos e como uma feijoada, mas tenho certeza que foi um brasileiro que fez ou alguém que tenha uma ligação com a cultura brasileira, porque não é uma criação americana. O queijo é produzido na França, também é produzido na Itália, também é produzido na Espanha. Porém, o queijo, do formato do queijo mineiro, com a textura do queijo mineiro e com o sabor do queijo mineiro, só é produzido em Minas. É uma característica do Brasil, é uma característica dos queijos daqui, do nosso país. Então, hoje a gente até encontra queijo tipo mineiro nos mercados em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em outros estados. Porém, o queijo oficial, o queijo produzido é o artesanal feito na cidade de Minas, nas cidades em Minas, ok? Nas cidadezinhas do interior de Minas. Esse queijo é o que está registrado no nosso patrimônio, esse sabor do queijo, ok? Queijo da Serra e vários outros nomes, ok? Então, nós vamos conhecer agora alguns desses patrimônios, tá? Patrimônios imateriais, são vários, mas eu coloquei para vocês alguns. Então, nós temos essa página e temos a próxima. Então, vamos conhecer aí. Algumas são expressões, alguns são rituais, outros são festivais, outros são várias coisas diferentes, tá? Então, o patrimônio cultural imaterial não se constitui apenas de aspectos físicos, tá? Por exemplo, o sotaque não é algo físico, tá? Há muito mais contido nas tradições, no folclore, no saber, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitido oral ou gestual, tá? Recriando coletivamente e modificados ao longo do tempo. Então, por exemplo, várias festividades que eu vou mostrar para vocês, como, por exemplo, o samba de roda, tá? Esse samba, o samba de roda, não é algo que a gente vê em todo lugar, tá? Antigamente, ele surge com a presença dos africanos e ele é hoje um patrimônio imaterial e há uma luta para que essa tradição não morra. Então, existem grupos que fazem o samba de roda, baiano, que dançam, que estudam, que passam de geração em geração para que essa atividade não morra. Porque muitas atividades elas são esquecidas, como por exemplo, os desenhos indígenas. Os nossos índios, eles eram grande parte do território brasileiro era dominado pelos índios. Hoje nós temos pequenas aldeias em lugares espalhados no nosso país, porém com um número muito reduzido de índio. Temos índios que ainda não tiveram contato com o branco? Temos. No ano passado foi comprovado isso, né? Que tem ainda uma tribo de pouquíssimos índios que vive na Amazônia, divisa com a Amazônia do Brasil e a Amazônia peruana, que não teve contato com o homem branco ainda, não tem a menor ideia do que é coronavírus e muito menos o que está acontecendo no mundo e o que tem e que existe o mundo, tá? Mas os índios brasileiros todos já tiveram contato com os brancos. E eles tinham uma tradição antes mesmo da gente chegar, dos portugueses chegarem no Brasil, tá? E muitas coisas foram perdidas, a língua, a comida, o costume e os desenhos.
tá? Essas expressões artísticas aqui, tanto oral quanto gráfica, elas são realizadas nos corpos, na pintura corporal, quando eles vão para a caça, para a guerra, para o casamento, para o nascimento, tá? Então, esses desenhos, né, aqui no caso eu coloquei os desenhos, mas também tem os cantos, tem o sotaque, tem as palavras, tem os rituais que aí também ficam esquecidos, ok? Como o ritual do povo Ananauê Nauê. Esse ritual é um ritual muito realmente da cultura desse povo. O nome da tribo, ó, quem quiser pesquisar, tem muitos nomes legais e muitas tribos interessantes. Esse chama Enauanenauê, tá? Enauenenauê. Tá um nomezinho aqui. Então depois vocês pesquisam, tem muitas outras. Tem Tupi, tem. Deixa eu para lembrar o nome de outras, mas várias. Tem várias tribos e cada tribo tem a sua língua, seu ritual, sua forma de caçar, seu alimento e tudo isso faz parte da cultura brasileira. Eu não vou achar uma tribo igual em outro país. Eu posso até achar índio nos Estados Unidos ainda, né? Acredito que deve ter algum descendente, mas eles não têm nenhuma característica semelhante com os índios brasileiros, ok? Então, precisamos cuidar, né, disso aí, é o nosso patrimônio. E muitas pessoas estão destruindo aquela reserva, aquele local destinado aos povos indígenas, ok? Temos aí a festividade do frevo, que faz parte do carnaval, assim como o bloco Galo da Madrugada, que também é bem interessante. Então, o frevo fica no Recife, e é uma característica que quem já foi no carnaval em São Paulo, ele tem um estilo, o carnaval no Rio de Janeiro tem outro estilo, o carnaval do frevo tem outro, o galo da madrugada é outro, né? Ó, aqui as festas que tem Parintins, as festas que tem do Bumba Meu Boi, tá? Então são festas e eventos que têm a sua característica própria do estado de origem, às vezes da cidade de origem, e que é uma característica brasileira. Então, nós somos um país muito grande e seria muito difícil todos terem o mesmo estilo, tá? Assim como nós todos somos diferentes, os nossos estados e as cidades também são. Então, no período do carnaval, a gente vai encontrar várias manifestações. A gente vai encontrar, então, o frevo, que é essa dança bem alegre com o guarda-chuva, e que as músicas que são tocadas nesse carnaval, elas são em ritmo de frevo, não entra outro ritmo, tá? Assim também tem o bloco, né, do Carnaval da Madrugada, que o representante é um galo. Nós vamos ter também aí os bonecos gigantes de Olinda, que vocês também já devem ter escutado falar, né? Temos o Carnaval do Rio de Janeiro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que também é uma outra característica, tá? Temos também situações religiosas, então, manifestações religiosas, como o Ciro de Nazaré, que é uma procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e acontece na cidade de Belém. Aí tem a Nossa Senhora de Nazaré, um cabo gigante, onde as pessoas se espremem para segurar nesse cabo, né, que é uma corda, em forma de fé, tá? Então, é uma festividade muito característica de Belém e chama o Ciro de Nazaré, ok? Temos aí também a capoeira, a roda de capoeira, que vem também aí com a cultura africana e que na Bahia é muito forte, mas aqui em São Paulo também temos muitas rodas, muitos grupos de capoeira. Hoje é uma atividade valorizada como uma atividade física, existem academias de capoeira, tá? Então é bem legal e também é patrimônio brasileiro. Hoje, muitos professores de roda de capoeira estão indo trabalhar no exterior, estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na França, porque é um estilo diferente de dança com luta, mas que é considerado como uma dança e que a gente encontra em vários lugares do Brasil e que hoje está sendo levada para fora, ok? Então nós temos os festivais do Bumba Meu Boi no Maranhão e a festa de Parintins e mais outras coisas. Então nós temos aí também o forró, quem diria, hein? O forró, que também é característico do Brasil. Você não vai achar forró em outro país.
Você pode até achar uma música, um estilo musical que seja próximo, como, por exemplo, o estilo caribenho. Também tem vários estilos da salsa, porém o forró tem uma característica única. E nós também encontramos vários tipos de forró no Brasil inteiro, tá? Tem mais uma festa enraizada com a influência africana, que é o tambor de crioula. Aqui no Embu das Artes tem um grupo de tambor de crioula bem bonito. Também é uma cultura e uma arte que está se perdendo, mas que vários grupos estão aí lutando para que essa arte não morra. E é bem interessante, então, o tambor de crioula. Temos também aí um teatro que é muito famoso, que recebe todo ano milhares de pessoas, que é o Teatro de Nova Jerusalém, que é a peça da Paixão de Cristo. Então é um teatro a céu aberto e que milhares de pessoas vão assistir ao vivo a peça da Paixão de Cristo. Essa peça da Paixão de Cristo acontece em todas as igrejas católicas aí espalhadas pelo Brasil, mas a maior e mais famosa é o Teatro da Nova Jerusalém, ok? Temos aí também o modo artesanal do queijo, que eu mostrei para vocês. Então aqui eles estão mostrando, né, que o queijo fica descansando para poder maturar, apurar, né, o queijo. O que na apostila de vocês também cita, que é o toque dos sinos em Minas Gerais, e o ofício do sineiro, que está escasso e raro. Cada vez mais as igrejas estão colocando o som do sino digital e deixando os sinos antigos ali de enfeite, tá? Mas em alguns lugares ainda tem o sino e precisa ser tocado no horário correto, e essa pessoa que é responsável, ela fica ligada com esse tempo e vai e realiza, né, essa tarefa. Vamos ter também o carnaval, né? Aqui, ó, a matrizes do samba do Rio de Janeiro, Partido Alto, samba de terreiro e samba enredo, que é bem diferente de todos os outros sambas e carnavais que nós encontramos no Brasil, até mesmo de São Paulo, que é muito característico, né? Muito parecido com o samba do Rio de Janeiro, porém, se você for observar, os dois têm as suas diferenças, tá? Outra arte também que está se perdendo é o jongo que também vem com a pegada aí africana, com essa influência africana, tá? Das moças que dançam aí em círculo, sempre dança de roda. O jongo também é um tipo de dança que está sendo aí batalhado para não se perder, tá? E hoje ele entra como um dos patrimônios imateriais. As oficinas, então nós temos as oficinas das paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Goiabeiras. Então são essas mulheres que fazem as panelas de barro, tá? À mão, com a argila ali, que às vezes elas mesmas produzem a massa para poder fazer à mão a panela. E a olaria, que é o ofício dos mestres oleiros, que são essas pessoas que fazem os potes de barro, os pratos, os vasos, que nós temos em casa e que vemos aí vendendo artesanalmente, ok? Temos também mais um ofício, que é o ofício das rendeiras. Então, a renda de bilro, que é tipo uma almofadona que elas colocam, né? Os bilros são esses, como se fossem esses pauzinhos, né? E elas vão tecendo isso na mão, formando um desenho de renda. Então, o ofício das rendeiras e a renda de bilro, que no Ceará é muito comum, né? No Nordeste é muito comum, e que é super cara lá fora, é algo assim muito valorizado fora do nosso país, ok? Também vamos ter algumas comidas. Eu coloquei aqui só, mas tem várias comidas que fazem parte aí desse patrimônio. Que nós temos o bolo de rolo, parece um rocambole, mas é bem fininha a massa e é muitas voltas, olha, muitas e muitas voltas, e a grande maioria das vezes o recheio de goiabada. É muito gostoso, é típico do Nordeste, e é algo assim que eu de verdade nunca vi em nenhum lugar. Eu nunca fui para Pernambuco, mas eu tive uma amiga que trouxe uma vez para eu provar, e eu nunca vi em outro lugar, não tenho a menor ideia de como faz.
eu acho uma coisa assim impressionante, porque é muito fininho e muitas voltas. Parece que era algo muito grande e que foi enrolado com uma delicadeza muito grande, tá? E é um alimento, é o bolo de rolo. Temos também o bolo Souza Leão, que parece meio que um pudim com coco embaixo. Também é muito característico do Nordeste. Se sua mãe veio do Nordeste, provavelmente ela já deve ou ter comprado ou ter feito para você. Porém, talvez você não conhecesse pelo nome, né? Bolo Souza Leão. Temos aí o nosso refresco, o Guaraná. Gente, também entra, eu esqueci de pesquisar, de pôr o Guaraná. O Guaraná também entra, o Guaraná é brasileiro, é característica brasileira. Você pode até comprar um Guaraná lá na Disney ou um Guaraná lá em outro país, mas ele é brasileiro, é inspiração brasileira e é um refrigerante nosso, ok? E temos vários. Um deles é a cajuína, que ao invés de ser com guaraná, a fruta guaraná é feita com caju e tem um gosto muito forte de caju. É bem gostoso. Em qualquer casa do norte de Itapevi você acha uma cajuína. Ela é tipicamente do Ceará e é bem saboroso. Então, quem tiver curiosidade aí, ó, tudo isso que eu tô mostrando para vocês aqui, a gente acha em Casa do Norte. O bolo de rolo eu já achei na Casa do Norte. O bolo Souza Leão também. A cajuína vem em garrafa de litro como o refrigerante normal, ou em garrafinha ou em latinha. Tem também o Guaraná Jesus, né, que é com uma outra fruta. E também tem o Guaraná, mas ele é cor-de-rosa, é bem legal. E o acarajé das baianas lá de Salvador, que é também parte do patrimônio material e que é maravilhoso. Mas cuidado, peça sem emoção, porque ele vem muita pimenta. Elas vão perguntar: você quer quente ou frio? Peça frio, a não ser que você goste de pimenta. Temos também aí a feijoada, o arroz carreteiro, temos também o virada paulista. É que não caberia aí, nós teríamos que ficar muitos minutos falando sobre tudo e aí o vídeo ia ficar muito longo, ia acabar ficando cansativo. O que eu quero falar para vocês é que tudo isso é característica do nosso país. O nosso país é gigantesco. Temos muitas culturas dentro de um único país, que é muito legal, que é muito interessante, coisas que fazem parte de nós, do nosso povo, das nossas raízes, dos nossos antepassados e que nós não podemos deixar perder. A gente valoriza muitas vezes tudo que vem dos Estados Unidos, ou valorizamos muitas vezes tudo que vem da Europa e esquecemos das nossas coisas. E quando você passa a viajar para fora do nosso país, vocês percebem, a gente começa a perceber o quanto eles valorizam as nossas coisas. Então, é muito comum você entrar num lugar e eles falarem: ah, é brasileiro. Aí eles começam a desembestar, falar nome de coisa que tem no Brasil. Ah, o carnaval, Pelé, futebol, feijoada, churrasco. E aí eles vão falando coisas que eles gostam, que eles admiram, que eles têm vontade de conhecer, tá? E aí a gente, quando tá aqui no Brasil, com tudo isso na nossa mão, a gente fala: ah, nada a ver, não gosto, né? E na verdade é uma besteira, porque é a nossa cultura. A gente tem que gostar do que é nosso, a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que preservar, principalmente o que é nosso. Porque senão nós vamos nos tornar um país muito influenciado e aí tudo vai se misturar. O nosso país é formado por culturas diferentes. Vieram pessoas de todo o mundo formar o nosso país. Porém, nós construímos uma identidade única e a gente não pode deixar isso morrer. Então, se você tem um pai nordestino, um pai do sul, ou pais que são até mesmo aqui mesmo da nossa região, e ele tem cultura, tem sotaque, tem gostos e valores diferentes que são legais, valorize isso. Pergunte para ele: pai, o que que você, lá no seu, onde você nasceu, o que que você gostava de comer, o que que você gostava de dançar, quais festas você foi, você já conheceu isso, você já comeu aquilo. Então, às vezes, aí dentro da sua casa mesmo, tem um monte dessas coisas enraizadas na sua família e que você nem sabe. Então, pergunte, converse com seus pais, busque conhecer. É bem interessante. Meu pai, ele é do interior de São Paulo, mas ele viveu um tempo no Pantanal, e depois voltou para o interior de São Paulo até vir para cá, para a cidade grande. E quando você volta para o interior de São Paulo, para casa dos meus parentes com ele e os irmãos, é uma festa. Então eles começam a relembrar
tudo que eles viveram na infância, na adolescência e que só tem lá. Então, a pescaria, tem os doces que a minha avó fazia. Então, doce de pé de moleque, doce de abóbora, doce de goiaba, um doce que ele ama, que é o doce de mocotó, que é bem, assim, pra mim parece uma geleia cinza. Eu particularmente me esforço para gostar, para poder entrar ali nessa cultura, mas eu prefiro doce de amendoim, né? Mas ele ama esse tipo de doce porque era o que a minha avó fazia para ele. Outra coisa que ele ama de paixão é a mandioca, que também é um patrimônio material, é, que faz parte, né, dos tubérculos aqui do Brasil e que muitas vezes a mandioca salvou a vida dele, porque ele vivia num território que alagava a maioria da parte do ano e que a única coisa que realmente brotava e vingava era a mandioca. E aí a minha avó, tadinha, se virava para fazer tudo que ela pudesse com a mandioca. Então ela fazia doce de mandioca, mandioca frita, mandioca cozida, mandioca assada, mandioca com um pouquinho de carne, mandioca com peixe, mandioca no arroz, mandioca, tudo para poder usar aquele alimento que elas tinham em fartura e que era a única coisa que tinha ali para sobreviver. Então fazia farinha, fazia tapioca, fazia tudo que ela podia com um único ingrediente, que é o tipicamente brasileiro, tá? Tem na África também, tem, a gente encontra em outros países, porém hoje ele é muito enraizado, né? Os nossos índios fizeram muita coisa com a mandioca. Então, a gente tem que conhecer as nossas origens. Converse com os pais de vocês, pergunte o que ele conhece, de onde eles vieram, o que tinha realmente lá de bacana. Confere para ver se tem na lista, né, dos patrimônios materiais e imateriais. E vamos aí preservar a nossa cultura, preservar o nosso país e tudo de maravilhoso que nós temos e que nós nunca vamos encontrar em outro lugar. Ok? Então, um beijo, pessoal, e até a próxima aula.